começarmos a falar sobre a Mesopotâmia, precisamos saber que ela é uma das grandes civilizações que surgiram há milhares de anos atrás, no período chamado História Antiga. Na primeira semana, estudamos o Egito, que também foi uma dessas civilizações milenares. Então agora vamos conhecer um pouco mais sobre a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios ou região entre rios. Essa região localizava-se entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, lá no continente asiático, onde hoje atualmente é o Iraque. Essa civilização é considerada uma das mais antigas da história. Por ter uma vasta região de terras férteis, que eram banhadas pelos rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia foi habitada ao longo da história por diversos povos, como os sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Os sumérios foram os primeiros a chegar na Mesopotâmia e são responsáveis, dentre outros inventos, pela invenção da primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme, que é a escrita feita em argila mole. Os sumérios escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida, que depois eram colocadas ao sol para secar. Para escrever, usavam uma espécie de palito afiado de extremidade triangular, com o qual faziam um sinal em forma de uma cunha, uma peça de ferro de madeira em ângulo agudo. Por isso, essa escrita recebeu esse nome de cuneiforme. Os responsáveis pela importante tarefa de escrever na Mesopotâmia eram chamados de escribas. Estes ocupavam posição social de destaque, pois trabalhavam diretamente para o rei. Também trabalhavam nos templos religiosos e para o exército. Para exercer a profissão de escriba, a pessoa precisava estudar desde 5 anos em uma escola especial, onde aprendia cálculo, leitura e escrita, ou seja, a pessoa precisava ter posses. Por volta dos anos 1900 a.C., os sumérios e acadianos foram dominados pelos povos amoritas. Estes estabeleceram sua capital na cidade que eles construíram e chamaram de Babilônia. Lá eles fundaram o primeiro império da Babilônia. Um dos reis mais conhecidos da Mesopotâmia é o rei Hammurabi. Ele se tornou conhecido porque conseguiu conquistar e unificar todos os povos da Mesopotâmia sob o seu governo. Isso porque ele vai utilizar os conhecimentos da escrita inventados pelos sumérios e vai criar o primeiro código de leis escritos da humanidade, o Código de Hammurabi. Esse rei mandou talhar as leis em grandes blocos de pedra e colocá-los nos centros das cidades, para que ninguém ousasse desobedecê-lo. O Código de Hammurabi tinha muitas leis, mas a sua essência consistia no que os juristas chamam de lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Ou seja, as penas equivaliam igualmente aos crimes cometidos. Por exemplo, se numa briga alguém furasse o olho do outro, aquele que cometeu o crime deveria ter o seu olho furado. O propósito da gente estudar sobre esses povos antigos é descobrir em que eles contribuíram para a nossa sociedade atual. Muitas das coisas que nós utilizamos hoje foram criadas ou foram aprimoradas por esses povos. Além da escrita, os povos da Mesopotâmia criaram diversas outras coisas que são muito importantes para o mundo atual. Orientações sobre as atividades. A atividade 1 fala sobre a escrita cuneiforme, pergunta sobre os escribas, sobre o modo de escrita da Mesopotâmia. Sugiro a vocês fazerem a leitura do livro e também assistirem aos vídeos que eu indiquei. A atividade 2 fala sobre o Código de Hammurabi. Se ainda tiver restado dúvidas a respeito desse primeiro código de leis da história, eu sugiro a vocês consultar o livro didático, lá no capítulo da Mesopotâmia, e também assistir às indicações de vídeo. A atividade número 3 vem falando sobre as descobertas feitas pelos povos da Mesopotâmia. Eu já disse aqui no vídeo que muitas coisas que nós utilizamos até hoje foram criadas ou foram inventadas lá pelos povos da Mesopotâmia. Então aí você vai descrever. Se aquilo que eu mostrei no vídeo não foi suficiente, eu sugiro que você faça pesquisas na internet e você vai descrever aí invenções do campo da astronomia,
invenções do campo da matemática e da escrita. A gente já viu que a primeira forma de escrita foi criada pelos povos da Mesopotâmia. Depois de identificar esses inventos aí, você vai responder a 3 questionamentos, falando aí qual que é a importância dessas descobertas lá para a sociedade da Mesopotâmia, se essas descobertas são importantes até hoje, e na letra C você vai citar quais dessas invenções lá da Mesopotâmia nós utilizamos até hoje.